Nós sabemos que o clã Senju foi um dos mais fortes da história. Eles eram os únicos capazes de enfrentar os Uchiha na era dos estados combatentes. Porém, esse vídeo não é sobre como o clã Senju viveu, mas sobre como ele morreu. O clã Uchiha, a gente sabe como acabou, mas e o clã Senju? Como um clã tão poderoso assim simplesmente desaparece? Será que a Tsunade é a única descendente viva do Senju? Já vamos falar sobre isso, mas antes, curte e se inscreve aqui embaixo que ajuda muito a manter a frequência de vídeos do canal, beleza? Vamos pro vídeo então. A partir de agora a gente vai entrar no campo das teorias, baseado no que a obra nos dá de evidência, então nada aqui é 100% confirmado. A teoria que eu particularmente mais gosto é que eles intencionalmente se diluíram dentro da própria vila, para conseguir estreitar os laços entre os diversos clãs menores e manter uma certa unidade. Essa é a base da vontade do fogo, a filosofia que o amor é a chave para a paz, e que foi seguido por Hashirama e pelo clã Senju, embora com algumas exceções, né? Especialmente quando se tratava dos Uchiha. Mas Hashirama de fato seguiu essa filosofia ao pé da letra, tentando estabelecer a paz entre os clãs, chegando ao ponto de oferecer sua vida em troca dessa paz. E ele mesmo casou com alguém de fora do clã, uma Uzumaki. Se o próprio líder do clã faz isso, ele acaba sinalizando que os outros também estão livres para fazer o mesmo. Como eles não tinham uma Kekkei Genkai óbvia, um poder ocular, um elemento avançado, mas sim um chakra muito poderoso e conhecimento de várias técnicas, eles não precisavam manter o sangue puro para preservar o poder, diferente dos Uchiha e dos Hyuga, que foram muito mais firmes em relação a isso para preservar a identidade do clã. Talvez essa miscigenação com outros clãs seja um motivo de famílias menores terem prodígios, como Minato, Kakashi e até mesmo a Sakura, que é muito subestimada, mas conseguiu dominar a técnica de regeneração da Tsunade e eventualmente superar ela em outras áreas. E também pode ser um motivo de várias técnicas proibidas e de criação do segundo Hokage terem sido abertas a ninjas que não levam o nome do clã. Será que um clã fechado como o Akimichi e o Nara deixariam essas técnicas à disposição de ninjas de fora? Eu sei que na era Boruto, tanto Choji quanto Shikamaru se casaram com pessoas de fora da vila, inclusive, e tiveram filhos que aprenderam as técnicas, mas essas crianças ainda levam o nome do clã. O próprio Boruto sabe alguma coisa do punho gentil, mas vamos combinar que seu pai é o sétimo Hokage, né? E os tempos também são outros. Praticamente todo ninja da Vila da Folha sabe a técnica de clones das sombras, que foi inventada pelo Tobirama. E levando só o mangá de Naruto em consideração, vemos apenas 2 ninjas de fora da vila usando essa técnica. Deidara e um outro ninja da pedra chamado Mahiro, que enfrentou o time do Minato na época da Terceira Guerra Ninja. E falando nele, sua técnica de teletransporte, o Hiraishin, também veio do segundo Hokage. Sabe o Gai? Madara mesmo diz que já viu ninjas usando os portões na sua época. E qual era o clã que mais enfrentava os Uchiha? Exato, os Senju. Então, seria muita viagem pensar que a técnica dos 8 portões pode ter vindo também do clã Senju? Eles eram conhecidos como o clã das 1000 técnicas, e eram mestres em ninjutsu, genjutsu e taijutsu. Talvez tenha algo de Senju nele, vai saber. Outro motivo para o desaparecimento do clã é a própria morte em si. Os membros mais velhos morriam de causas naturais ou em combate, e não tinham renovação suficiente com a geração nova se espalhando pela vila. Lembra da vontade do fogo ser sobre amor? Então, eles estavam muito ocupados fazendo amor por aí, né? E será que eles ainda existem como um clã? Na novel Konoha Hiden, pelo menos, Kiba diz que só reconhece o nome Senju pelas aulas de história que teve na academia. Mas tudo isso, na minha opinião, é só para justificar a decisão do Kishimoto de incluir esse clã no meio da história, sem ter planejado com antecedência. O primeiro databook fala da existência dos 4 clãs nobres, Aburame, Hyuga, Akimichi e Uchiha. Os Uchiha também fundaram a vila, beleza, mas por que os Senju não se tornaram um dos clãs nobres? Na época do lançamento desse databook, eles não tinham nem sido citados na história. Então, imagino que com o impacto do Madara na obra, Kishimoto precisou melhorar os atributos do Hashirama e mostrar que seu clã era forte o suficiente para enfrentar e derrotar os Uchiha. Até mesmo o título de Deus Shinobi, que originalmente pertencia ao terceiro Hokage, precisou ser transferido ao primeiro. E para justificar o porquê dos 2 primeiros Hokages não terem derrotado o terceiro sem muita dificuldade, ele teve que inventar que aquela invocação do Edo Tensei não tinha sido perfeita. Essa cena da guerra, aliás, tem outro furo de roteiro. Orochimaru tenta invocar o 4º Hokage, mas diz que Hiruzen conseguiu parar a invocação do último caixão. Só que lá pra frente no mangá, o Kabuto diz que o motivo da invocação ter falhado é que a alma dele já estava selada em outro lugar. Então dá pra ver que muita coisa não foi planejada de cara. Fora isso, eu particularmente gosto muito da dinâmica do clã Senju com o clã Uchiha. Os 2 clãs mais poderosos conseguiram colocar as diferenças de lado e fundar uma vila. Mas é preciso admitir que acabou gerando inconsistências com o que tinha sido contado anteriormente na história. E você, concorda com os argumentos que eu apresentei? Deixe um comentário com sua opinião que eu estou respondendo tudo. Então até o próximo vídeo. Fui!